Depois que integrantes do MST invadiram 3 fazendas de cultivo de eucalipto da empresa Suzano, no sul da Bahia, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, evitou fazer críticas às recentes ações e afirmou que pretende mediar as negociações entre o grupo e a empresa. Eu vou resumir essa história aqui para vocês, tá? A Suzano, que ela gera 7 mil empregos diretos, né? E atinge 37 mil pessoas, porque são famílias, né? Empregos indiretos, prestadores de serviço, etc. e tal, que criou quase uma dezena de hospitais de campanha na época da Covid, do bolso dela, para as populações das cidades onde ela está. Ela teve lá sua gleba de cultivo de eucalipto invadida. A desculpa esfarrapada. É um protesto contra a monocultura do eucalipto. Você não pode protestar contra uma monocultura invadindo a propriedade privada de outro. Aí, a líder do bando, e eu falo bando porque é um bando de criminosos, a líder do bando falou, isso aqui é para a gente forçar o Lula a fazer as nomeações no INCRA, que a gente quer. Ela falou isso. Sim. Tá? Ela falou. Né? A líder do bando. Só xará, aliás. Eliane. Eliane, não é Elaine. Tira isso de você, né? Bom. Tira de mim. Bom, mas ela falou isso, veio da boca dela. Bom, invadiram, estão numa propriedade, depredaram com violência. Cadê a polícia? Exatamente. Por que eles não foram presos em flagrante? Aliás, eles estão lá ainda, eles podem ser presos em flagrante. Eles podem ser presos. Olha os crimes que eles cometeram. Eu fiz uns recortes do Código Penal direto. A gente tem a ilustração, Alemão. Tá. Nós vamos falar aqui dos crimes que eles cometeram. E são crimes da mesma ordem das pessoas que estão presas, das quase 1000 pessoas que estão presas ou em liberdade provisória, mas são pessoas em restrição cautelar de liberdade de um jeito ou de outro. Essas 1000 pessoas cometeram crimes semelhantes, para não dizer iguais, aos desses que estão acontecendo no sul da Bahia com o MST. Sim. Que crimes são esses, senhores? Vamos lá, vamos crime por crime. Primeiro, o Código Penal, ele fala do crime de vandalismo, que é aquele que se usou para a depredação lá do Congresso. Né? Vale dizer que essas terras, elas estão cumprindo a função social dela, né? Porque cabe à União, exatamente, no artigo 184 da Constituição Federal, de novo, vou invocar de novo a Constituição Federal, gente. Vocês estão vendo que o problema está na falta de conhecimento ou de aplicabilidade da nossa Carta Magna, né? E vamos lá, vamos só para os crimes que eles fizeram. Primeiro, Código Penal, crime do artigo 161. Que fala esse crime? Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de imóvel e coisa alheia. Né? Também tem uma espécie que é o esbulho possessório, que invade com violência a pessoa ou grave ameaça mediante concurso de mais de 2 pessoas, que é o caso terreno ou edifício alheio para fins de esbulho possessório. Então tá aqui o crime do artigo 161. É um crime. Esse crime o pessoal do 8 de janeiro não cometeu, né? Que eles foram lá só fazer aquela asnice, asneira, sei lá como se fala essa palavra. Mas tem outro crime aqui, que é o crime de dano, que é um crime igual o do pessoal do 8 de janeiro. Que crime é esse? Está lá no artigo 163 do Código Penal. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. E é qualificado porque foi cometido com violência ou grave ameaça. E não caberia associação criminosa? Associação, então eu vou chegar um por um. Tem o crime de associação criminosa, que é a antiga quadrilha, né? Então eles se associaram para cometer esse crime. Esse aí é o crime de dano, tá? Então além do esbulho possessório, a formação de quadrilha, temos aí o crime de dano do artigo 163, temos também o seguinte crime, que é o exercício arbitrário das próprias razões, que é o crime do artigo 345 do Código Penal, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, mesmo que legítima,
salvo quando a lei permite. A lei não permite. Tá aí, o crime do 345 do Código Penal. Eu vou só terminar de falar os crimes aqui e passo para a mesa. Já falamos, então, da usurpação, do dano, já falamos do exercício arbitrário das próprias razões. Temos aí também um outro tipo, que nós vamos discutir agora, se aplica nesse caso a questão dos crimes contra as instituições democráticas. Afinal, a líder do bando falou que estava cometendo crime para obter nomeações no governo federal. Exato. Isso pode ser um crime contra o Estado democrático de direito? Valendo! Não, eu queria ainda só para apimentar, claro, para que você fale aqui. Nós temos, ao invés do poder constituído do Estado, através dos ministros, por exemplo, prenderem, como foi feito no caso dos atos de vandalismo do dia 8, prender todo mundo, porque aqui já foi listado vários crimes, acho até que o Bissoli ainda vai falar sobre isso, não quero nem entrar nessa questão do direito. É crime invadir a propriedade privada, ponto. Nós tivemos o ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, se colocando para intermediar a Suzano e os criminosos do movimento do Sem Terra. O Estado brasileiro, ao invés de agir e cumprir o seu papel, ele está querendo intermediar. Então, aí eu vou te perguntar uma coisa. A Polícia Militar do Estado da Bahia não está prendendo. Está prevaricando. Né? Não foi prender lá em flagrante. O que devia acontecer, né, por simetria? O governo federal devia decretar intervenção. Na Bahia. Sim. Aí a Polícia Federal tem que ir lá e prender esse pessoal para levar para as cortes. E digo mais, a investigação tem que chegar aos financiadores do MST, Sim. que eles estão comendo o quê? Sim. Eles chegaram a Luana Berdinazzi não foi a pé para lá? Sim. Não foi a pé, não. Então temos que chegar aos financiadores e a gente tem que punir também as autoridades públicas. Sim. A exemplo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, porque no seu silêncio, na sua omissão, ele está incentivando esse crime. Mas olha só, Pavinato, só em 2 meses, né, desde 2023 aqui, nós temos no total 13 invasões. No ano passado inteiro, tá, nós tivemos 25 invasões. O que eu vejo em toda essa situação, que me deixa bem alerta, é que a noção, né, e o conceito de propriedade para este governo, ele é bem fluido, não é? Nós acabamos de discutir a questão da propriedade dos dados, tá? Agora nós estamos lidando com a questão da propriedade de terras, não é? Quando que a questão da propriedade vai ser efetivamente garantida e respeitada em nosso país, o que não está ocorrendo. O que ocorreu aqui e o que está ocorrendo são crimes. E como crimes precisam ser tratados e não entrar o governo para negociar. Isso aqui não tem negociação. Criminoso é preso. E se fala de Constituição. O constitucionalismo nasceu em torno do direito de propriedade. Exato. E mais vale a propriedade privada que gera empregos e cuida da vida de 37 mil do que uma propriedade pública que tira dinheiro do povo. Exato. Não, e você bem pontuou no início do programa, né? A gente hoje só está falando de temas que são violações à nossa Carta Magna. Primeiro a gente falou aí de uma violação a dados pessoais que está lá no artigo 5º, inciso 74, que é a lei que é a cláusula pétrea da Constituição. Isso quer dizer que é a cláusula mais importante da nossa Constituição. E o direito à propriedade também está lá. Então, são violações às garantias de um Estado democrático de direito. É muito sério, Pavinato. E assim, eu não acho que a gente está tendo mais porque o governo está flexibilizando, mas porque a gente está faltando energia para punir esses crimes na mesma proporção que a gente puniu o dia 8 de janeiro. Energia é a palavra? Eu acho que não. Olha, a palavra é energia. A palavra é energia. Vamos dar Nescau. A palavra chama-se cumprimento de função para a qual foi contratado. Existem hoje juízes e promotores nessas comarcas que estão... Você acha que o Flávio Dino não está tomando Nescau? Olha, isso é falta de energia. Com aquele sobrepeso, talvez está muito açúcar ali. Claro que é uma questão governamental. A gente não pode tirar o governo ali da reta, não. Porque nós temos dados que comprovam, isso é efetivo, vocês podem olhar aí na internet, o número de invasões durante o governo petista, aí você analisa durante o governo do Temer,
Aí a queda brusca quando veio o governo Bolsonaro. Foram só 29. E outra, agora? o Bolsonaro fez mais reforma agrária do que 13 anos de PT. Mas lá eu tinha te cortado, desculpa por fazer não é uma piada, é uma observação pertinente. Mas é verdade mesmo. E você tem uma necessidade do Judiciário e do Ministério Público agir. Já tem precedente. O Judiciário agiu sem provocação para prender pessoas que entenderam que estavam cometendo atos democráticos. Porque o juiz responsável na jurisdição dessas invasões não vai lá e prende todo mundo. Ah, não dá para descrever conduta individualizada. E quem descreveu conduta individualizada para prender todo mundo que estava na frente de quartel? Sim. Todo mundo que estava lá na esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro. Já tem precedente. E não é precedente de outro juiz. Não é precedente de um desembargador de Tribunal de Justiça. É precedente do STF. É precedente que não cabe discussão até que seja julgado em plenário e mantida essas prisões. Sim. Então, o senhor que é promotor, o senhor que é juiz nesse tipo de comarca e não toma atitude, o senhor está sendo conivente com a ilegalidade. O senhor que é delegado de polícia e não abre investigação porque não tem mais desculpa. Nesse país, a prisão coletiva por atos não individualizados foi chancelada pelo STF. E esse tipo de crime que ocorre há anos e se faz vista grossa e passa pano porque interessa a política ideológica, ninguém faz nada. Só que aí resolvem discutir. Ah, não. Aquele argumento de que a pessoa deu causa, a famosa história que eu reprovo, é claro, porque a moça usou a saia curta e por isso foi estuprada. Ah, porque a pessoa plantou o que não deveria ter plantado e a terra foi invadida. Não é terra não produtiva. Não é terra produtiva. Se plantou o que achava que não devia ser plantado. Então, se planta chuchu, vai falar que tem que plantar banana. Se falar que tem que plantar banana, tem que plantar mais o quê? Não, mas lá é eucalipto. Lá é eucalipto e é terra produtiva que, inclusive, gera emprego. A Suzano já se pronunciou em relação a isso. E os prejuízos da Suzano? E agora? É um dos setores mais ativos do país. Pensou se começar a invadir canavial, porque tem muita segurança jurídica é gigantesca. Quem é que vai querer investir no Brasil agora? Eu preciso achar os investidores. Eu quero colocar pimenta no descobrir quem vai invadir fazendas luxuosas. Sabe aquelas fazendas luxuosas? Pega um estado luxuoso, São Paulo, uma fazenda luxuosa no município de Veraneio, Atibaia. Ninguém invade fazenda luxuosa no Atibaia, né? No Maranhão. Tem umas coisas assim que eu acho estranha. Deixa eu só colocar uma pimenta Bissoli, de novo, correndo o risco de ser redundante. Cadê os deputados federais e senadores da oposição para cutucar o Ministério Público, a Justiça? Estão só tuitando? Está na hora da gente acabar com isso, porque senão parece que não tem oposição, só tem oposição no Twitter. Cadê a denúncia no CNJ contra esses membros do judiciário que não estão tomando atitude? No CNMP contra esses promotores que não estão fazendo nada? Pessoal, eu diria o seguinte, Estado democrático de direito, atentar contra o Estado democrático de direito não é só o ato do dia 8 de janeiro. É tudo isso que a gente está vendo aqui hoje. É querer quebrar o sigilo da carteira de saúde, do plano de vacinação de saúde do ex-presidente. É invadir terra produtiva. São garantias constitucionais. Sim. Portanto, isso tudo é quebra de um Estado democrático de direito, é quebra de uma segurança jurídica. A gente não vai atrair investimento, a gente não cresce se as pessoas não tiverem segurança no país onde a gente vive. Só que esses crimes, Pavinato, esses crimes do dia 8 foram cometidos contra a esquerda. Esse é o grande X da questão. Aí 1.000 pessoas foram presas e a coisa está acontecendo até hoje. Agora, esse crime de hoje da invasão do MS, aí fere democracia, aí fere o Estado, aí fere o amor, aí fere tudo. Agora, hoje tem gente invadindo uma propriedade privada de uma empresa, causando uma baita de insegurança. Aí a gente vai falar em terrorismo, Ricardo. Cadê os terroristas do sul da Bahia? Aí tem gente... Ai, que medo! Aí tem gente que invade com foice na mão. Eles têm que ser punidos. Aí grava vídeo e põe na internet todo mundo cantando. Aí o porte de arma é legal, porque é espingarda no campo, né? Pra invadir. A foice na mão. Aliás, tem partido de esquerda que usa foice como símbolo. Mas agora as empresas agrícolas e produtoras do nosso país já sabem o que vai ser governo petista. Não é a Luana Berdinazzi que tá lá, não, filho. Vocês precisam reforçar a segurança, porque nós já sabemos o que vai... Vai aparecer o seu Bruno Mezenga colocar todo mundo... Não é, ó. Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, pra mandar prender todo mundo. Não é a coisa que tá lá, a Luana Berdinazzi.